José Ailson, a família está desesperada. Não há informações que levem ao paradeiro do empreiteiro de 41 anos. Ele morava há 5 meses no Rio Grande do Sul, veio para São Paulo acertar uma dívida financeira e desapareceu. Os parentes do ABC Paulista temem pelo pior. Acompanhe comigo. José Ailson encontraria com a irmã assim que chegasse em São Paulo. Depois ele seguiria para Aurora, no Ceará, onde mora a família. Mas há 14 dias, a família não tem notícias do homem de 42 anos. Eu não consigo imaginar nada assim de concreto. A gente desconfia, não sei se ele realmente embarcou lá, se ele sofreu algum assalto lá na rodoviária, se no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Não sei, realmente a gente não tem nenhuma pista que possa falar, não, pode ter sido, aconteceu isso. A última informação que a família tem é que José viria para a capital paulista no dia 10 de maio. Para piorar a situação, o celular dele havia quebrado dias antes. Por isso, não foi mais possível fazer contato com ele. Seu irmão nunca desapareceu da cidade? Não, ele nunca sumiu. Não, ele nunca ficou sem ficar em contato com a família, nunca. Por isso que a gente está muito preocupado, porque ele ligava para minha mãe, ele ficava 3 dias sem ligar para ela, sem dar notícias. Ele ligava para o outro meu irmão que mora aqui também, estava sempre em contato. E por isso que a gente acha que alguma coisa muito grave aconteceu, porque ele não iria ficar sem se comunicar com a família, deixar todo mundo assim preocupado, angustiado. Ele não iria fazer isso. Será que algo aconteceu no meio do caminho? Será que José Ailson chegou mesmo em São Paulo? José Ailson sempre morou com a mãe na cidade de Aurora, no Ceará. Ele trabalha como empreiteiro há alguns anos e tem o costume de viajar com a empresa para a qual ele presta serviço. Há 5 meses, ele recebeu o convite para ir para Porto Alegre, para trabalhar na execução de uma obra. Ele viajou com um grupo de empreiteiros e todos foram morar juntos. Em casa, no trabalho, correu tudo bem. Mas teve um dia que José Ailson disse que estava estressado e que queria voltar para casa, para o Ceará. Nenhum amigo dele dá notícia dele, a minha família lá não sabe de nada dele. E ele tem bastante conhecidos lá na cidade, em outras cidades vizinhas também, que a gente ligou. Ele não apareceu em nenhum desses lugares. Ele chegou a pedir as contas. Ele recebeu cerca de R$2.000. No dia 10 de maio, ele arrumou as malas e se preparou para ir embora. Um dos amigos solicitou um carro por aplicativo para ele. Quando o carro chegou, ele se despediu. Essa foi a última vez que José Ailson foi visto. A decisão de vir a São Paulo foi para José Ailson resolver um problema financeiro. A irmã, que mora em São Caetano do Sul, que o ajudaria. Aí a gente já aguardou ele no sábado, porque pelas contas que a gente fez, ele ia chegar aqui no sábado. Aí ele no sábado, eu falei, ele deve ter chegado e deve estar na casa de alguém, né? E depois ele vai entrar em contato. Aí no sábado ele não deu notícia, no domingo também não, aí na segunda também não, aí a gente começou a ficar preocupado. A irmã conta que o empreiteiro nunca fica tanto tempo sem dar notícias. Isso deixa a família muito mais angustiada. Aí a gente foi no ML também, central, a gente foi no Hospital das Clínicas. Aí eu fiz um outro boletim de ocorrência aqui em São Paulo. E a gente está nessa angústia aí desde então, sem saber. Redes sociais ele tem? Ele acessou? Não, ele tinha só o WhatsApp, né? Ele não é chegado tá a... sem celular. E tá sem celular. Aí fica difícil, fica impossível, né? A gente conseguir um contato assim com ele, porque não tem nenhum outro meio de comunicação. Buscas começaram a ser feitas em todos os lugares. Um boletim de ocorrência foi registrado em Porto Alegre e outro aqui em São Paulo. O encarregado da empresa para a qual José prestava serviço também tem ajudado para tentar encontrá-lo. Nós estamos correndo atrás, tentando resolver a situação para ser um negócio resolvido para vocês, para a gente, que nós também estamos preocupados. Então, assim, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência em aspecto, tá nos cobrando, que eu sei que vocês não estão podendo fazer nada, que estão distantes, e nós estamos mais próximos de meio que resolver o negócio. Luzia conseguiu falar com a empresa de ônibus que o irmão iria viajar. Ela descobriu que ele comprou o bilhete às 3h30 da tarde do dia 10 e que realmente embarcou sentido São Paulo.
Esse ônibus tinha alguma parada em alguma cidade? Eu acho que Curitiba. Eu acho que ele ia parar em Curitiba. Então, há uma possibilidade que ele tenha ficado em Curitiba. A gente pode ser. Mas pode ser que ele tenha chegado aqui também, então a gente, infelizmente, a gente não sabe de nada. Ligamos novamente para o funcionário da empresa. Ele embarcou dia 10, ele passou por Curitiba no dia 11, embarcou em Curitiba normalmente dia 11 e seguiu sentido São Paulo. Na rodoviária de São Paulo, para ver se tem algum tipo de câmera, alguma coisa na chegada do carro, para ver se ele desembarcou lá ou desceu em outro lugar, deve ter pedido para o motorista, alguma coisa, né? Eu aqui, embarcar, ele embarcou, sabe? Quando que ele deveria chegar aqui em São Paulo por essa empresa? Ele deveria ter chego em São Paulo dia 11. Dia 11. No dia 11 mesmo, que horas mais ou menos? Ele embarcou aqui dia 10. E deveria ter desembarcado em São Paulo por volta das 15 horas do dia 11. Luzia ajudou muito, né? Essas informações que ele trouxe. Agora a gente já sabe que o José saiu de Porto Alegre, chegou em Curitiba e tudo indica que ele embarcou mais uma vez por uma outra empresa aqui para São Paulo. Ele deveria chegar no terminal do Tietê. Provavelmente lá eles devem ter informações se ele realmente desembarcou Com certeza. aqui na capital. Sim, eles têm informação, com certeza. Agora resta saber se a gente vai adquirir essas informações com eles, que eles são bem rigorosos, né, com esse negócio de dar informações. E a sua mãe lá em Aurora deve estar... Tá. Minha mãe só dorme à base de remédio. A pressão dela tá toda hora subindo e toda hora ela liga também para saber. Ela liga diariamente no celular dele, mesmo sabendo que ele está sem o celular, que ele avisou para ela, eu estou sem o celular, mas ela insiste em ligar no celular dele para ver se, não sei. É o desespero, né? José Ailson é considerado um homem tranquilo, trabalhador. Ele faz amizades com facilidade e não tem desavenças. De acordo com os colegas, José Ailson sempre teve uma rotina muito bem definida em Porto Alegre. Ele acordava cedo para ir trabalhar, retornava no fim do dia e ainda ia para a academia. O problema é que cerca de 20 dias antes do desaparecimento, os colegas perceberam que José Ailson mudou o comportamento. É porque ele conheceu uma mulher morena. José Ailson passou a ficar muito tempo com ela. Inclusive, passou a dormir na casa da mulher nos fins de semana. Ele voltava somente na segunda-feira cedo para ir trabalhar. Com o desaparecimento misterioso de José Ailson, não dá para não pensar que essa mulher pode saber de alguma coisa. Pode saber do paradeiro de José Ailson. Não é descartada essa possibilidade. Fomos até o terminal do Tietê atrás de pistas. Local onde José desembarcaria, caso chegasse em São Paulo. Nós estamos aqui no terminal do Tietê, eu vou até a empresa que teria feito a viagem de Curitiba para São Paulo para ver se a gente consegue alguma informação sobre o José Ailson. Eu conversei com as duas empresas que teriam feito o transporte do José Ailson aqui para São Paulo. São empresas que atuam de forma conjunta, de forma parceira. A funcionária me informou que não é possível ter os detalhes sobre o desembarque do José Ailson. Isso porque na data que ele viajou, o sistema estava desatualizado e não fornecia esse tipo de informação. Somente a partir do dia 14 de maio é que houve essa atualização e o sistema passou a fornecer informações mais precisas, mais completas sobre os passageiros. A esperança agora é que câmeras de segurança possam ajudar a confirmar a passagem de José Ailson pelo terminal. A família está sofrendo muito. Luzia e os parentes esperam em breve ter alguma notícia de José. Porque ninguém some do nada, né? Ninguém desaparece assim. Alguém viu, aconteceu alguma coisa com ele, alguém viu alguma coisa, alguém sabe.
sabe? Se ele tiver por aí também, né, depressivo, não quer ser encontrado, para que ele ligue, a família está angustiada, está aflita, né? Bom, se tiver qualquer informação sobre o José Ailson, procure imediatamente a polícia.